Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. O Mestre do Pesadelo vai pegar vocês. Hoje, um programa especial de Halloween com o Freddy Krueger da Marvel. Comigo e com detalhes, depois da vinheta. Saudações, amantes do horror, tudo tranquilo por aí? Esse é um programa especial de Halloween, onde a gente vai conversar sobre esse quadrinho aqui, lançado pela Caceta Quadrinhos, já faz um bom tempo, pessoal da Caceta Planeta, assim que eles começaram a diversificar um pouco a atividade editorial deles, lançaram alguns quadrinhos, dentre os quais esse que eu estou segurando aqui é uma minissérie do Freddy Krueger. Na verdade, a ideia era fazer uma série mensal, tá? A Marvel foi escolhida para licenciar esse tipo de quadrinho aqui. A equipe criativa era muito boa: Steve Gerber, Tony DeZuniga, Alfredo Alcala, Rich Buckler, só gente de primeira. E o formato era esse que vocês estão vendo aqui mesmo, tá? Formato magazine, o mesmo da Espada Selvagem de Conan. Lembrando, quando você publicava esses quadrinhos no formato que não era o comic book, que aqui no Brasil a gente chama de formato americano, ele não estava submetido ao Comic Code Authority. Então, eles podiam utilizar de linguagem mais adulta, o visual também mais violento, eles podiam utilizar temas e temáticas e iconografias, tudo que não estava dentro daquele selo do Comic Code, que ainda existia nos anos 90, tá lembrado disso? Aqui eles podiam dar asas à imaginação e fazer o que bem entendesse. O quadrinho, ele é bem violento para os padrões, inclusive para os padrões de hoje, mas na época já era bem violento. E há aqui um pequeno porém. Por que esse quadrinho não seguiu? Já que a qualidade dele é muito boa, e vocês vão confirmar com o vídeo que eu gravei aí. A gente vai folhear a edição, as duas edições inteiras. Eu não vou contar a história como a gente está acostumado aqui nos quadros Mestre do Terror e Zona do Crepúsculo, porque senão ia ficar mais de 1 hora de vídeo, mas eu vou contar a história para vocês, a gente vai folhear, eu vou comentar a arte, tá? Fica tranquilo que vocês vão entender tudinho, porque essa revista é bem difícil de achar, inclusive nos Estados Unidos não é fácil de encontrar, porque, como falei, foi cortada a edição, na segunda edição a Marvel já cancelou o título, porque houve, logo assim na época do lançamento da revista, estava para sair o 5º filme do Fred no cinema, e houve uma matéria na TV explicitando que havia muita violência nos quadrinhos, e a Marvel, cheirando problema no ar, e como essa revista é muito violenta, resolveu então descontinuar. Então já estava em planos a 3ª e a 4ª edições. O Joe Jusko já tinha feito a capa da 3ª edição. Quem ia escrever era o Peter David, já estava com o roteiro pronto. Enfim, era um quadrinho de terror. Ia sair mensalmente, mais uma história. Provavelmente depois ia ter outras histórias e aumentar a mitologia do Fred, como é feito aqui já nessa edição. A gente fica sabendo mais o que é o Freddy Krueger, afinal de contas, né? A gente sabe que ele foi um cara que foi assassinado e consegue manipular os sonhos, mas o que ele é agora? Que tipo de criatura ele é? Então aqui nesse quadrinho é explicado. Mas infelizmente, como falei, por causa dessa matéria aí jornalística, a Marvel cortou e a gente ficou só com essas 2 edições aqui de A Hora do Pesadelo, Freddy Krueger. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos para o que interessa, vamos dar uma olhada na história. Eu vou contar para vocês a história completinho, tudo que acontece, vocês vão folheando comigo digitalmente, vou emprestar para vocês as 2 edições de A Hora do Pesadelo de Freddy Krueger, tá? Fica comigo até o final, que no final tem recados para vocês. Bom, pessoal, vamos então agora nesse Zona do Crepúsculo especial de Halloween, dar uma olhada na minissérie Freddy Krueger, A Hora do Pesadelo. Saiu originalmente pela Marvel no formato magazine, esse mesmo formato que vocês estão vendo aqui, em 1989, e como eu falei na introdução, pretendia ser uma série, né, mensal, e acabou sendo puxado o plug aí na 2ª edição. Essa edição brasileira que eu comprei no sebo já há um bom tempo, quando eu comprei já estava velha, né, estava detonada, é da Caceta Planeta, Caceta Quadrinhos, que na época a Caceta tinha o Caceta Popular e o Planeta Diário, e o pessoal do Caceta Popular era fã de quadrinhos e acabaram lançando algumas coisas, poucas coisas, né? Na época estava ainda da hiperinflação, então era um mercado mais difícil do que é hoje, e eles, dentre o material que foram lançado, está aqui
A Hora do Pesadelo. Bom, como eu falei, foi lançado pela Marvel, né? E a gente tem, olha só a equipe criativa. Vamos lá, Steve Gerber, que é o criador de Howard the Duck, o cara que trabalhou na Marvel dos anos 70, né? E desenhos dessa primeira edição é do Rich Buckler, com arte final do Alfredo Alcala. A segunda parte é o Tony Desuniga desenhando e arte final de Alfredo Alcala em toda a edição. Então é um material excelente, a arte, assim, né? Excelente. A proposta do quadrinho era ser um quadrinho mais voltado para o público adulto mesmo, tanto que não estava submetido ao Comic Code. Inclusive a gente já vai comentar sobre isso aqui no Museu dos Quadrinhos, essa fase das revistas em preto e branco da Marvel. Bom, então vamos aqui. Hoje a gente não vai poder fazer do jeito tradicional que eu faço, da história com a interpretação do texto, por se tratar de uma história de 80 páginas. Ia ficar muito longo, muito difícil de vocês acompanharem 80 páginas sendo narradas aqui. Então eu vou comentar a arte e a história. A história começa, o Violador dos Sonhos é o nome dela, né, numa casa de uma família aqui da menina chamada Allison, e eles chamam a ambulância. Já começa assim, a ação já aconteceu alguma coisa aqui, a menina está extremamente ferida, né, o casal é tido como o principal suspeito desse ataque da menina, da Allison, mas ela está viva. Então ela é levada para o hospital, ainda com vida, e aqui a gente vai ter nessa parte o delegado interrogando os pais, eles jurando que não fizeram nada, né, que não tem culpa do que aconteceu com a menina. Aí a gente vai cortar agora, estamos em Nova York, nessa fase aqui, a menina chamada Julian, que está saindo de Nova York, indo em direção, voltando para sua cidade. E um detalhe, essa menina, ela é amiga dos personagens dos primeiros filmes da Hora do Pesadelo, né? Aqueles garotos que foram assassinados pelo Fred, e eles são filhos das pessoas que mataram, que atearam fogo ao Fred enquanto ele ainda estava vivo, por toda a problemática envolvendo o Fred. Era um psicopata e acaba se tornando essa espécie de demônio dos sonhos. E aqui a gente vai ter uma coisa interessante, porque eles aprofundam essa coisa do que é o Fred Krueger, né? Já parou para pensar o que ele é? Então aqui a gente tem mais ou menos uma explicação. E a Julian, ela começa a ter também aqueles pesadelos vívidos, onde ela encontra com o Fred, né? E nesse retorno dela para casa, tá? Então as duas personagens principais são a Julian, que é médica, né? Ela é especialista em distúrbios do sono, e a Allison, aqui sendo operada. E note aqui que a gente vai ter um terror gráfico, né? uma violência bem explícita para a época. Mesmo hoje em dia você considera isso aqui um quadrinho de terror bem gore, né? Com body horror, com bastante gore, sangue, violência exacerbada. E foi esse um dos motivos, alega o Steve Gerber, que para o final da série. Bom, aqui a Allison está tendo um pesadelo enquanto está sendo operada, né? Os médicos não entendem o que está acontecendo, mas mesmo assim ela consegue ser operada, e o médico diz que ela tem muita vontade de viver, que se ela continuar com essa gana de viver, ela vai conseguir sobreviver aos ferimentos que o Fred lhe empretou. Aqui a gente tem a Julian voltando para casa, e aqui é uma parte bem legal dessa história, porque ela tem uma carta de uma freira, e aqui a gente vai ver a origem do Fred, como que ele foi gerado. Ele era o seguinte: aqui está uma casa, um asilo, né, de loucos. Quem tomava conta eram irmãs, né, da Igreja Católica e tal. Uma delas ficou durante o feriado para cobrir todas as outras que haviam saído por causa do feriado. O policial que fazia a guarda teve que fazer a ronda também, estava sozinho. O horário foi passando, ela deveria aplicar a medicação aos pacientes, e o policial não voltava. Ela saiu para ir buscar o policial, e aí ela escuta um grito horrível dentro daquela cela onde estão os perigosos, né, os pacientes daquele local. Então ela, munida desse sentimento de pena dessas pessoas, ela olha pela portinhola e o cara está socando alguém invisível e com um ferimento bem estranho aqui no peito, né?
o que dá a entender de que esses demônios do sonho já existiam antes do Fred, tá? Então ele parece que tá, ou ele é louco mesmo e está socando nada, ou alguém está perturbando ele. A mulher então, ela entra sem o auxílio do policial e diz que vai ajudar esse rapaz aqui, esse cara que é paciente, mas o que acontece é o pior. Infelizmente ela é atacada e ela é violentada por todos esses loucos aqui durante dias, até o pessoal voltar e o policial dar conta da ausência dela. Então ela fica louca, coitada, né? E acaba engravidando, não sabe nem de quem, de um desses loucos aqui. E o Fred é justamente o fruto dessa relação doentia. E aí ele é adotado, mas ele é adotado, e na noite que ele é adotado por um casal, ele imediatamente, a casa dele é invadida, né? E o casal acaba sendo morto por esses ladrões. E os ladrões levam ele, sequestram ele ainda bebezinho, e ele é vendido por um casal de uma prostituta e um cafetão. E ele acaba trabalhando para esse casal e conquistando, chamando clientes. É uma coisa assim doentia, assim, sabe? E aí isso tudo acaba a gente entendendo a origem desse personagem tão perverso que é o Fred Krueger, né? Ele acaba matando os pais adotivos, os segundos pais adotivos, e fugindo. E ele começa a viver na rua. E diz aqui que nesse período é o período em que ele começa a conseguir controlar os seus sonhos. Ele começa a conseguir entrar no sonho das outras pessoas, e não explica bem o porquê. É uma coisa que ele consegue. Então ele consegue dominar esse mundo dos sonhos. E depois a gente vai ver aqui a origem dele como o assassino serial, né? Ele ainda vivo, matando aquelas crianças todas. É uma coisa horrível o jeito que ele se desfaz dos corpos, né? Toda a origem dele, que é mais ou menos também contada nos filmes, aqui está relatado de uma maneira bem gráfica. Bom, aí a Gillian chega lá na cidade de origem dela, né? Onde aconteceu todo o problema, os ataques do Fred, a morte do Fred foi lá. E aqui ela vai ter o contato com essa Allison, aquela menina do começo da história. E ela também, a Allison, ela tem... Por que ela aparece na história lá no começo? Ela também tem essa capacidade de controlar os sonhos. Então aqui, a doutora Julian, que está estudando uma maneira de fazer isso e de tentar acabar com o Fred, manipulando os sonhos, né? Ela conseguindo controlar os seus próprios sonhos. E a Allison, que tem esse dom natural. Então o Fred aqui, ele se vê diante de inimigos dentro do seu próprio campo de ação, que é a manipulação do sonhar. Bom, aí como que essas duas meninas vão se encontrar? Ela acaba, a Julian vai trabalhar numa clínica onde essa Allison está sendo tratada, internada, e ela se interessa pelo caso da Allison, e aí acabam ficando amigas, né? E a Julian fala: olha, eu sei o que está acontecendo com você e tenho uma maneira de te ajudar. A gente pode tentar sonhar a verdade, tipo assim, a manipular o sonho com a intenção de vencer o Fred. Então ela usa todas as técnicas que ela aprendeu com uma espécie de mística, não fica bem claro, uma mulher da Espanha que desenvolveu esse método de sonhar conscientemente. A Allison se empodera para enfrentar o Fred, então elas acham que está tudo preparado para essa luta, só que quando elas entram no sonhar, o Fred está poderoso pra caramba e ele está, na verdade, manipulando o sonho das duas. E termina assim: elas, quando achavam que ia ficar tudo bem, que elas iam conseguir enfrentar o Fred, elas acabam entrando dentro desse cérebro podre do Fred Krueger. Assim acaba a primeira edição, que é justamente a edição americana, tá? Aqui a editora brasileira, a Toviaçu, que é da Caceta, fez exatamente a mesma reprodução, né? A mesma quantidade de páginas e tudo mais. A história vai continuar e concluir aqui na Hora do Pesadelo número 2, que aqui saiu em 1990, né? É de 89 nos Estados Unidos. Um ano depois o pessoal já estava trazendo esse material. Inclusive o papel é igual da Espada Selvagem Conan, papel jornal, né? Com a capa, parece ser o LWC. É um material bem simples. Eu lembro que era um pouquinho mais caro para a época do que os quadrinhos normais. Bom, então a história continua exatamente onde parou, elas presas naquele cérebro do Fred Krueger, tentando ainda manipular de uma maneira que consigam lutar com o Fred ali,
Mas eles acabam afundando cada vez mais em pesadelos. Tá vendo aqui, ó? Aqui ela dentro do pesadelo, ela vendo as crianças que foram vítimas do Fred. E a arte é muito boa, né? Aqui a arte toda do Tony DeZuniga com Alfredo Alcala. Você nota que a arte final do Alfredo Alcala é uma coisa maravilhosa, né? Que eu já sou fã desde Conan. E aqui ele mantém esse padrão altíssimo. Os desenhos são muito bons, muito bons. E aqui continua esse enfrentamento. E a Julian parece que vai sucumbir perante o Fred. E aí a Allison começa a dominar melhor esse poder dela de manipular o sonho. Ela consegue salvar a Julian no último minuto e elas conseguem voltar e acordar ali antes que o Fred dê cabo a elas. Então a Julian aqui ela vai oferecer para a Allison uma medicação que impede que as pessoas sonhem. E assim, você vai conseguir dormir, mas você não vai sonhar. E sem sonho, o Fred não consegue aparecer, porque ele manipula o sonho das pessoas, né? Essa dimensão aqui é tratado como uma espécie de uma dimensão, que é o sonhar. Nesse interim, essa Julian vai entrar em contato com essa personagem, que é a Inês, que é a tal da mística, né? Que ela consegue controlar os sonhos e ela alerta, olha... cuidado, porque isso não é fácil de passar, essa técnica tem que ser estudada, não é uma coisa tão simples, mas mesmo assim a doutora está determinada a ensinar a Allison a manipular cada vez melhor e controlar esse poder que ela tem de entrar no sonhar. E aí voltam, né, elas se encontram novamente na clínica, a Allison vai contar para ela como foi esse primeiro contato com o Fred. E aqui é uma coisa bem bacana da história. Ela está tendo um sonho de criança, com coelhinhos, coisas fofinhas, e vai andando em direção a um caminho, uma encruzilhada. Nessa encruzilhada tem uma placa. A placa diz: piscina divertida, pássaros lindos, comida gostosa e baixaria. E ela fica curiosa com aquela placa e vai em direção logo à baixaria. E quando ela chega nesse local que não era apropriado para ela cai, que é relacionado. Olha só que legal esse efeito aqui da arte, ela entrando como se fosse de cabeça para baixo, e é um local horroroso. E esse local horroroso aqui, cheio de... ela relata que é um local pútrido, fétido, escuro, e ali estão os outros demônios do sonho. Olha aqui, uma coisa que não foi abordado nos outros filmes. Então, outros demônios do pesadelo estão ali. Você vê que são as figuras horrorosas, né? Monstros horríveis, e o Fred é só mais um deles. E aí ela entra naquilo, quando tá para sair, o Fred nota que ela tá ali. Isso chama a atenção do Fred, ele vai junto a ela e resolve atacá-la. Só que como o sonho é dela, ele não consegue, quer dizer, ele não tem poder sobre ela naquele momento. Aí a lâmina é ineficaz, ela consegue fugir. E até um outro demônio fala: ela é só uma turista, ela entrou aqui por engano, é melhor ela ir embora. E a garota faz isso, ela vai embora, volta para o lugar fofinho, e aí ela acorda desperta. Então esse foi o primeiro contato dela com o Fred. Então aqui a gente vai ter esse resto de conversa aqui, onde a doutora vai passar as instruções para ela. Só que aí tem um problema. A clínica onde ela trabalha diz que aquela droga que ela está usando com a menina para suprimir os sonhos, ela não foi testada, não está aprovada, então ela não poderia mais usar aquilo. O que deixa a doutora bastante preocupada, já que sem esse remédio, o Fred pode entrar no sonho da menina e matá-la, né? Daqueles poderes que ele tem. E aí é ela que vai ter um contato com o Fred, novamente ela sonha, o Fred entra no sonho dela, e nesse sonho ela é assassinada, galera. A Julian é morta aqui pelo Fred. Quando a Allison fica sabendo disso, ela entra em pânico, assim, ela fica muito abalada, e ela está determinada a dar cabo a esse treinamento pelo qual ela passou, mesmo que brevemente, e vingar a morte da amiga. Então ela começa a se preparar. Olha só que legal a ideia que ela tem. Ela vai fazendo as diversas etapas pela qual ela passou, inclusive a etapa onde ela se empodera, ela cria recursos para que possa enfrentar o Fred, inclusive desenhando os apetrechos do próprio Fred. Então quando ela sonha e tem isso em mente, essas figuras em mente, e aí ela consegue se preparar para esse embate final aqui com o Fred. Então ela volta a dormir sem tomar o remédio e vai para esse inferno onde está o Fred. E aqui eles vão ter uma luta bem mais pareada, porque agora ela tem noção de como agir para evitar
que o Fred seja vitorioso aqui nesse combate. Legal a arte, que usa muita coisa de carvão, olha, me parece carvão ou um grafite 8B, uma coisa assim, misturado com um nanquim. Não dá para saber exatamente qual é a técnica, mas lembrando, isso aqui tudo é material tradicional, foi tudo feito na unha, galera, tudo na mão. E aí o resultado final, inclusive a Julian aparece ali, mas é mais um pesadelo criado pelo Fred, e aí ela consegue finalmente entrar em controle, e munida do mesmo arsenal, digamos assim, do Fred, é como se fosse um combate de iguais. Ela vestindo a roupa e as garras do Fred, como ele está nojento aqui, consegue então ela finalmente atacar ele usando as mesmas armas dele, ó, enfia as garras no corpo dele, e aí quando ela tá para dar cabo dele de vez, ela desperta. Ela acaba atacando o médico, né? E aí é tido, ela tá descontrolada e tal, vai ficar numa ala de segurança, detida enquanto isso. Só que enquanto ela está sendo levada, eles não percebem que o chapéu do Fred apareceu ali no plano da realidade. A história então termina assim, e infelizmente a gente ficou sem saber mais do que poderia acontecer nessa excelente interpretação e continuação, podemos dizer, de Nightmare on Elm Street, ou, como ficou conhecido no Brasil, A Hora do Pesadelo. E aí, conheci essa revista baseada aí nos filmes, na franquia de filmes da Nightmare on Elm Street, né, o Pesadelo na Rua Elm, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Hora do Pesadelo, porque nessa época tudo quanto era filme de terror era a hora de alguma coisa, a hora do vampiro, a hora do pesadelo, então ficou A Hora do Pesadelo, que ficou um nome até legal, né? E aí, gostaram? Já tinham visto? Comenta aí o que você achou desse programa especial de Halloween e, claro, compartilhe com quem mais gosta desse tipo de histórias de terror, quem curte a mitologia do Fred Krueger. Eu gosto pra caramba, até que eu sou suspeito. Olha quem tá aqui me acompanhando já há um bom tempo, o Fred. Então, cara, é isso, quadrinho de terror, quadrinho de ficção científica, tudo você encontra aqui no quadro Zona do Crepúsculo. Lembrando que tem dobradinha. Terça-feira, Zona do Crepúsculo, na outra já é Mestre do Terror com quadrinhos brasileiros de horror, tá bom? Então fica ligado e se puder compartilhe, deixa o joinha em comentários aí pro YouTube entender que esse vídeo é de alguma relevância para você. Essa semana a gente tá de volta com os nossos vídeos de lançamento, já tô lendo tudo que as editoras mandaram aí pra gente poder comentar para vocês, tem muita coisa legal. E no sábado tem aula de desenho e domingo tem uma matéria super especial, a volta do documentário, né, o quadro de documentários no Museu dos Quadrinhos, onde a gente vai falar novamente sobre terror e ficção científica e quadrinhos mais adultos, que é a fase da era das revistas em preto e branco da Marvel. Você sabia que além da Espada Selvagem de Conan, a Marvel produziu muitas e muitas revistas com teor mais adulto, principalmente entre os anos de 1971 e 1976? Então eu fiz um documentário abordando tudo isso aí para você ficar por dentro do que a Marvel produziu, qual era a ideia, quais eram as equipes criativas, quais eram os títulos de mais relevância. Tudo isso nesse domingo no Museu dos Quadrinhos. Eu fico por aqui agradecendo a sua paciência e sua audiência. Lembrando, se você quiser fazer parte do canal, se você gosta do que eu faço, quer dar uma moral aí pro canal, você pode agora ser sócio do canal. A gente tem agora o clube do canal, o Gico HQ, e a partir de R$ 4,99 você já pode se tornar sócio e tem uma série de benefícios. Se você quiser saber mais, aqui na descrição do vídeo tem um link para você se informar. Além disso, o meu convite para você vir desenhar comigo e quem sabe fazer uma história em quadrinhos terrível como essa aí, uma história de terror. Eu adoro quadrinhos de terror, inclusive eu faço, né? Quadrinhos de terror. Meus quadrinhos estão disponíveis para leitura online ou para compra aqui no site salomoaventura.com.br e os meus cursos de desenho, o Criando Quadrinhos da Ideia à Publicação e o Desenhando Heróis também estão aqui com links na descrição desse vídeo e você pode começar comigo hoje ainda. Fico por aqui, agradeço, a gente se vê em breve aqui no YouTube todos os dias nas redes sociais. Quer me seguir por lá? Também tem link na descrição do vídeo. Tchau e bom Halloween!